Uma ovação de pé onde quer que você vá. Deixe-me apenas levantar. Eles têm que fazer isso. Você é o maior. Obrigado por vir ao meu programa. Ah, escute. Eu te disse quando te vi no evento que fiz no... Por décadas, Sir Elton John tem sido a personificação do espetáculo, da alma e da grandiosidade. De seus óculos incrustados de joias a seus riffs de piano que abalavam estádios, o Rocketman construiu uma carreira baseada na honestidade extravagante e na performance corajosa. Mas, por baixo do brilho e dos grandes finais, há um homem que é mais conhecido por uma coisa: ele nunca morde a língua. E agora, enquanto se aproxima do fim de sua carreira lendária, ele decidiu contar ao público o que muitos na profissão apenas sussurravam. Ele se recusou categoricamente a tocar com certos músicos. A vida é muito curta para fingir química, disse Elton recentemente em um bate-papo privado que desde então veio à tona. Eu dividi palcos com lendas, mas também evitei alguns que eu nunca mais deixaria perto do meu piano. Ele não mencionou esses artistas em uma biografia aprovada pela assessoria de imprensa ou em um filme higienizado da Netflix. Não. Isso foi no estilo típico de Elton, direto, espontâneo e completamente explosivo. Dias depois de essas palavras circularem online, fóruns de música, mídias sociais e sites de entretenimento estavam em chamas com especulações. Era sobre antigas rixas, traição criativa? Ou seriam apenas limites pessoais estabelecidos após décadas de drama, ego e expectativas não atendidas? À medida que os nomes começaram a surgir, de ícones pop a deuses do rock, uma coisa ficou clara. Isso não era uma crítica. Isso era um acerto de contas. Porque para Elton, se apresentar no palco significa mais do que simplesmente vocais e sinais de iluminação. É sobre confiança e respeito. E como ele diz, não ter que olhar para o lado e me perguntar se estou sendo ridicularizado, imitado ou minimizado. Estes não foram argumentos isolados. Linhas foram cruzadas, pontes foram queimadas, escolhas foram feitas. E agora, no que alguns chamam de sua última grande confissão, o Rocketman atingiu o acorde final. Estes são os 5 músicos com os quais Elton John se recusou a se apresentar e por quê. 1. A rainha do pop que fez lip-sync durante toda a sua carreira, Madonna. Se há uma briga cultural pop que não diminuiu, é a de Elton John versus Madonna. Não se trata apenas de música, trata-se de legado, ego e 2 mega-estrelas que nunca aprenderam a dividir o palco. E quando questionado recentemente sobre cantores com quem ele nunca dividiria o palco, Elton John não hesitou. Madonna nunca. Absolutamente não. Eu cantei ao vivo durante toda a minha carreira. Eu não faço duetos com quem faz lip-sync. Essa citação não é da década de 1990. Ela é de 2024. Vamos retroceder. A briga deles data de décadas. Quando Madonna ganhou o Globo de Ouro de melhor canção original por Masterpiece, no início dos anos 200, derrotando Hello de Elton John de Romeo and Juliet, ele explodiu. Madonna, melhor canção original? Me dá um caralho de um tempo. Zrenia, ele resmungou. Ela nem sequer canta ao vivo. A alfinetada não ocorreu durante uma refeição secreta ou em uma entrevista cuidadosamente elaborada. Ela surgiu do tapete vermelho. Câmeras estavam filmando. Repórteres ficaram surpresos. Esse prêmio deveria ter ido para um cantor de verdade, ele disse. Alguém que realmente se apresenta. A animosidade piorou gradualmente. Madonna teria ficado furiosa a portas fechadas. Em particular, ela se referiu a Elton como uma rainha amarga e, supostamente, disse à sua equipe para nunca me sentar perto dele em qualquer evento, nunca. Em público, ela permaneceu bastante silenciosa, lançando uma ou outra indireta sutil. E quanto a Elton? Ele manteve a chama acesa. Em 2012, quando Madonna estava se preparando para seu show do Super Bowl, Elton criticou sua técnica de apresentação mais uma vez. Se você vai fazer um show do Super Bowl, tente cantar ao vivo, querida.
ele afirmou em uma entrevista. As pessoas merecem algo melhor do que um número de circo usando meias arrastão. Essa declaração causou ondas de choque na indústria do entretenimento. Os admiradores de Madonna, conhecidos como o Exército de Madonna, atacaram Elton online, acusando-o de misoginia, inveja e de aderir a ideais arcaicos. Mas seus admiradores responderam. Ele disse o que todos estavam pensando há anos. Qual é a verdade? Não se tratava apenas de microfones e cordas vocais. Elton tinha desentendimentos artísticos. Ele testemunhou a ascensão de Madonna, sua incessante reformulação de marca, suas mudanças estratégicas de imagem, e tudo parecia artificial. Enquanto ele considerava a música um ato sagrado e vulnerável, ele presumia que Madonna havia como marketing. Ele disse uma vez a um amigo que ela está mais interessada em reinvenção do que em reflexão. Eu escrevo do meu instinto. Ela escreve da sala de reuniões. No entanto, apoiadores e insiders pensaram que o tempo fecharia a lacuna. Quando Madonna anunciou sua turnê Celebration, as pessoas pensaram que Elton poderia fazer uma aparição inesperada em um show em Londres. Mas, de acordo com alguém próximo à equipe de Elton, ele riu. Eu literalmente ri e respondi. Ela cavou a própria cova. Eu não farei parte do circo dela. Houve uma última reviravolta em 2023. Madonna elogiou Elton durante um show, chamando-o de um dos poucos homens nesta indústria que permaneceu fiel a si mesmo, mesmo que me odeie, em uma aparente tentativa de reconciliação. A multidão soltou um grito. A internet debateu se aquilo foi uma indireta, sinceridade ou um passo em direção à reconciliação. Elton não respondeu diretamente, mas dias depois, durante uma discussão de rádio sobre músicos lendários, ele soltou uma frase que parecia qualquer coisa, menos coincidência. Há uma diferença entre ser icônico e simplesmente ser famoso por não sair do palco. Frio, brutal e inconfundivelmente direcionado a Madonna. Na conversa vazada que desencadeou esta última tempestade, Elton especificou os 5 músicos com quem se recusou a se apresentar, e Madonna estava no topo da lista. Não é pessoal, é artístico, ele teria afirmado. Eu tenho padrões. Eu não me refiro a gravações pré-gravadas como música ao vivo. Até hoje, não houve nenhuma apresentação conjunta, nenhum dueto, nem mesmo um palco beneficente compartilhado. Porque para Elton, a divisão é mais do que apenas fala, é também sobre integridade. Quando eu subo no palco, eu entrego tudo. Minha voz, minha alma, minha história. Eu não posso me apresentar ao lado de alguém que passou toda a sua carreira mimando seu caminho para o sucesso. Ai, Madonna ainda pode lotar locais. No entanto, ela nunca compartilhará um com Elton John. Nem agora, nem nunca. 2. A lenda que ele amou, George Michael. Poucos nomes tiveram maior peso e dor para Elton John do que George Michael. Seja no palco, nos bastidores, na perda ou na glória, eles não eram apenas colaboradores, mas mais do que amigos. Eles foram uma vez gêmeos espirituais, 2 celebridades LGBT navegando no estrelato em um mundo que honrava suas vozes enquanto silenciava sua sensibilidade. Eles cantaram, riram e choraram juntos, e então, de acordo com Elton, eles pararam de conversar. George tinha uma das melhores vozes que eu já tinha ouvido, disse Elton uma vez. No final, nem conseguíamos nos olhar nos olhos. Então, o que aconteceu com o público? O vínculo deles parecia inabalável. O icônico dueto de 1991, Do Not Let the Sun Go Down on Me, se tornou um sucesso imediato, liderando as paradas e revitalizando a carreira solo de George. Elton descreveu a performance como espiritual, e George uma vez afirmou que Elton o salvou de desaparecer na irrelevância. Os fãs não sabiam que a animosidade estava se desenvolvendo nos bastidores. No final dos anos 1990, George Michael estava em turbulência mental e legal.
Após ser preso por comportamento obsceno em um banheiro público de Beverly Hills, em 1998, ele se tornou objeto de brutalidade da mídia e desprezo dos tabloides. Elton o apoiou abertamente, mas George acreditava que era da maneira errada. Elton me tratou como um projeto, George revelou mais tarde em uma entrevista, como alguém que ele poderia consertar. Elton, que estava completamente comprometido com a sobriedade e a recuperação, encorajou George a ir para a reabilitação repetidamente, publicamente, e George não aceitou bem. "Eu não precisava ser salvo", George exclamou em 2004. "Eu precisava de apoio, não de sermões." O conflito aumentou no início dos anos 2000. George acusou Elton de intromissão. Elton acusou George de negação. A correspondência deles, que antes era calorosa, cessou abruptamente. Convites para tocarem juntos, incluindo grandes eventos de arrecadação de fundos para a AIDS e concertos tributo globais, foram recusados ou ignorados. Elton, um defensor de longa data da comunidade LGBTQ+, e um forte defensor da saúde mental, afirma que ficou devastado pela recusa de George em se reconectar. "Eu não estava tentando envergonhá-lo", Elton admitiu anos depois. "Eu só não queria perdê-lo." No entanto, a divisão se ampliou. Vários organizadores de eventos, incluindo os por trás do Live 8, o mega concerto de 2005 para o alívio da pobreza global, teriam tentado reunir as duas lendas. A ideia era perfeita. Elton e George reunidos por um assunto que ambos se importavam. George recusou. Uma fonte próxima ao projeto informou ao The Guardian. George respondeu: "Eu farei com qualquer um, exceto Elton. Eu não preciso de outra palestra." Mesmo em 2011, quando George estava em estado crítico com pneumonia, a equipe de Elton o apoiou. No entanto, pessoas próximas a George descreveram sua reação como, na melhor das hipóteses, fria. "Diga a ele que eu ainda estou respirando. É tudo o que ele precisa saber." O momento mais agonizante ocorreu após a terrível morte de George, no dia de Natal de 2016. Os fãs esperavam que Elton comparecesse ao enterro. Ele não compareceu. "Eu o lamentei em particular", Elton revelou posteriormente. "Eu não fui convidado. Eu não era querido. Essa foi a última mensagem." No entanto, Elton cantou "Do Not Let the Sun Go Down on Me" em sua homenagem, chorando no palco durante sua residência em Las Vegas. Mesmo assim, os fãs podiam sentir a angústia e o arrependimento. Então, por que Elton incluiu George Michael entre os cantores com quem ele se recusou a se apresentar? Porque ele argumenta que recusar-se a se apresentar com alguém nem sempre decorre do ódio. Às vezes, decorre do coração partido. "Eu não pude me apresentar com George durante aqueles anos finais", Elton admitiu. "Não porque eu não queria, mas porque eu não conseguia reconhecer o homem que eu amava." Ele continua: "Ele os afastou. Ele me afastou. Eu aceitei todos os convites, mas quando a ligação veio, ele sempre disse não." De acordo com insiders da indústria, Elton foi abordado várias vezes nos anos 2000 para se juntar a George em duetos especiais, álbuns tributo ou mesmo aparecer no palco durante as apresentações do Mês do Orgulho. Todas as vezes Elton recusou, mas só depois que George deixou claro que o convite nunca chegaria. "É difícil ficar ao lado de alguém que uma vez esteve ao seu lado e agora finge que você não existe", explicou Elton. Elton não está apenas alfinetando quando nomeia George Michael como um dos 5 artistas com quem ele se recusa a se apresentar. Ele reconhece sua dor, o tipo de dor que nunca foi resolvida. "Houve um tempo em que pensei que envelheceríamos juntos", Elton revelou em uma entrevista recente. "Duas velhas rainhas e bezerros bronzeados tomando chá e rindo da loucura. Mas a vida tem outros planos." Ele fez uma pausa. "Sinto falta dele. Sinto mesmo. No entanto, recusei-me a me apresentar com ele durante aqueles anos porque eu não queria mentir
e ele não queria a verdade. No final, Elton não perdeu apenas um colaborador, ele perdeu um irmão. E o silêncio entre eles, tanto no palco quanto fora dele, tornou-se a performance mais assustadora que eles nunca deram. 3. A estrela do rock que ele chamou de Velho Dinossauro Ranzinza. Keith Richards, Elton John e Keith Richards estão entre os nomes mais conhecidos do rock britânico. Apesar de sua história compartilhada no palco, popularidade mútua e status de deuses no panteão da música do século XX, uma coisa é claramente clara: essas duas lendas não se suportam. A briga deles não é por um único evento explosivo. É a morte por 1000 cortes sarcásticos, lenta, passivo-agressiva e muito, muito britânica. E tudo começou, como muitas rivalidades do rock, com algumas palavras mal escolhidas e uma montanha de ego. Vamos voltar a 1988. Keith Richards, que não é conhecido por ser sutil, concedeu uma entrevista na qual detonou a abordagem chamativa de Elton John como mais Las Vegas do que Londres, chamando sua música de cafonice sentimental do show business e criticando suas roupas. Não consigo levar a sério um homem de botas plataforma e boas de penas, comentou Richards. É cabaré, não rock and roll. Elton, naturalmente, não deixou por menos. Ele retaliou em uma aparição televisiva 2 semanas depois, chamando Richards de um velho dinossauro ranzinza, que se agarra a riffs de 1968, acreditando que ainda soam perigosos. A batalha de palavras não terminou aí. Nas 2 décadas seguintes, as indiretas se tornaram um ritual. Keith casualmente chamava Elton de Madame, enquanto Elton, nunca tímido para uma resposta, referia-se ao guitarrista dos Stones como uma farmácia ambulante que não teve um novo conceito desde Jumpin' Jack Flash. Ai. No entanto, ao contrário da maioria das brigas, a deles continuou a ferver. Vários organizadores de shows tentaram reuni-los, incluindo galas de caridade, eventos de premiação e festivais internacionais. E sempre que Elton era questionado sobre dividir o palco com Richards, sua resposta era rápida e simples. Não, obrigado. Eu gosto da melodia de murmurar. Qual é a ironia? Apesar de sua aversão mútua, eles eram frequentemente escalados para os mesmos eventos, incluindo Live Aid, os shows do Prince's Trust e várias homenagens de aniversário do Rock Hall, mas faziam questão de evitar um ao outro nos bastidores. Um insider lembra de uma ocasião em 2004 em que ambos deveriam aparecer. Quando Elton ouviu que Richards havia entrado na Sala Verde, ele teria se virado para seu empresário e dito: "Me avise quando o pirata partir. Eu sairei então." Não foi apenas um conflito de personalidades. Foi um conflito de identidades artísticas. Elton se via como um compositor, um performer, alguém que combinava rock com coração e graça. Richards, ele era o bluesman rosnador, o monarca do riff sujo que achava que baladas eram fracas e a arte de palco era fraca. Elton usa lantejoulas para cantar canções de amor. Richards supostamente brinca. Eu visto preto enquanto toco guitarra. Não compartilhamos a mesma religião. Mesmo durante a Guerra Fria, havia indícios de quase colaboração, particularmente durante performances simultâneas em eventos de premiação ou tributos a amigos em comum como Eric Clapton e David Bowie. Mas toda vez que uma reunião era proposta, Elton a recusava. Não estou interessado em dados musicais, ele afirmou uma vez. Nós dois ainda estamos respirando, mas isso não significa que devamos compartilhar o mesmo ar. A animosidade deles atingiu um clímax estranho em uma quanda da revista Rolling Stone, de 2016, na qual Elton foi questionado meio que brincando com quem ele mais gostaria de colaborar e com quem menos. Sua resposta: mais Gaga, menos Keith Richards. Ele é o único cara que me faz sentir falta dos modos de Noel Gallagher. Brutal. Para ser claro, este não é um conflito motivado por traição ou escândalo. Não é muito pessoal.
É puro e refinado desprezo. Elton admira o legado de Keith, mas o considera congelado no tempo. Keith, por outro lado, vê Elton como uma festa à fantasia que durou muito tempo. Então, quando perguntado naquele agora infame chat vazado com quais artistas ele nunca se apresentaria, nem mesmo por caridade ou royalties, Elton deu uma pequena lista. Keith Richards, ele respondeu. E é isso, eu preferiria fazer um dueto em silêncio. Não há drama. Não houve lágrimas. Apenas décadas de reviradas de olhos recíprocas estabeleceram seu estrelato. E se você perguntasse a qualquer um deles sobre isso hoje, eles provavelmente dariam um sorriso, um copo de algo envelhecido e uma alfinetada digna da pequena Guerra Fria do rock and roll. 4. O cantor que cruzou a linha, Axl Rose, Elton John, já dividiu o palco com os maiores artistas do rock, incluindo Queen, The Who, Lady Gaga e Eminem. Mas há um nome que ele nunca mais desejaria ao lado de seu piano: Axl Rose. Ele é brilhante, Elton uma vez reconheceu. No entanto, brilho sem empatia é perigoso. É uma conexão difícil que surpreendeu a todos quando começou como uma amizade. Sim, amizade. Elton John e Axl Rose surpreenderam a todos em 1992, quando se apresentaram juntos no evento em homenagem a Freddie Mercury, no estádio de Wembley. Elton, o ícone do pop rock. Axl, a voz rosnante do Guns N' Roses. No papel, eles não poderiam ser mais diferentes, mas algo clicou no palco quando eles tocaram Bohemian Rhapsody, juntos. A multidão soltou um grito. A energia era elétrica. Eu pensei que seria desastroso, Elton admitiu posteriormente. Mas ele foi gracioso, respeitoso e honesto? Ótimo! Essa performance inspirou uma inesperada admiração mútua. Elton elogiou o alcance vocal de Axl. Axl descreveu Elton como um verdadeiro ícone que não finge. Por um breve período, parecia que a dupla mais estranha da indústria havia encontrado uma delicada afinidade artística. Mas, de repente, tudo desmoronou. O ponto de virada. As palavras de Axl, suas letras, seu silêncio. Ao longo do início dos anos 1990, o Guns N' Roses enfrentou crescentes críticas pelas letras homofóbicas e racistas em suas músicas, particularmente One in a Million, que continha insultos direcionados a várias comunidades, incluindo indivíduos LGBTQ+. Elton, que havia passado anos fazendo campanha pelos direitos LGBTQ+, e estabelecendo instituições de caridade para HIV/AIDS, ficou chocado. Eu lhe dei uma chance, Elton explicou. Eu pensei que ele estava crescendo, mas aquelas letras e sua incapacidade de sequer pedir desculpas por elas foram longe demais. Mesmo com o aumento da reação, Axl permaneceu teimoso. Em entrevistas, ele voltou atrás, argumentando que estava simplesmente se expressando e não defendendo o ódio. Isso não foi apenas descuidado, Elton admitiu em uma entrevista de 1999. Isso foi covarde, e quando você machuca a comunidade que eu amo e luto por ela, estamos acabados. Nos bastidores, Elton teria tentado entrar em contato com Axl, pedindo que ele enfrentasse o assunto de frente. Ele queria uma declaração, um gesto, qualquer coisa que reconhecesse a dor que as músicas haviam causado. Mas Axl nunca respondeu. Em vez disso, o Guns N' Roses mergulhou ainda mais no caos com motins, colapsos de turnês e uma imagem pública tão volátil que até mesmo seus aliados da indústria começaram a se distanciar. Elton, ele cortou os laços totalmente. Você só tem um palco comigo, ele observou anos depois. Se você desrespeitar esse palco, nunca mais o compartilhará. Mas talvez o golpe mais brutal tenha ocorrido em 2004, quando Elton foi perguntado se ele trabalharia novamente com Axl Rose. Qual foi a sua resposta? Eu preferiria fazer um dueto com um amplificador quebrado. Apesar disso, insiders da indústria tentaram reuni-los ao longo do tempo.
Quando o Guns N' Roses anunciou sua turnê de reunião, Not in This Lifetime, em 2016, os organizadores sugeriram um dueto surpresa em uma das datas dos shows em Los Angeles. Elton teria sido abordado para se juntar a eles em uma apresentação de caridade. Ele recusou imediatamente. Eu não vou ficar ao lado de alguém que nunca defendeu o que é certo, ele disse a um amigo próximo. Isso não é música, isso é cumplicidade. A recusa não foi pessoal. Elton insiste que foi ética. Talento não desculpa a crueldade. Presença de palco não compensa o silêncio diante do preconceito. Aprendi isso da maneira mais difícil. Nos últimos anos, Axl suavizou sua imagem pública. Ele pediu desculpas por seu comportamento anterior em termos vagos. Ele até se apresentou com a AC/DC e trabalhou com artistas fora de seu gênero. E quanto a Elton, ainda inabalável. Não se trata de saber se ele mudou, Elton afirmou em uma entrevista de 2020. A questão é se ele sequer se importou em primeiro lugar. Elton considera isso imperdoável. O que distingue essa recusa das outras é o nível de decepção. A briga de Madonna foi artística, a de Keith Richards foi toda sobre ego. Com Axl, foi traição. Da minha confiança, comunidade e decência, Elton explica. Para um homem que liderou milhares de shows e esteve ombro a ombro com lendas, Elton deixa uma coisa clara. Se você quer estar no centro das atenções, ganhe isso. Não arraste isso na lama e espere que eu o apoie. E com isso, Axl Rose se junta às fileiras dos ícones mais divisivos do rock, assim como um dos não mais enfáticos de Elton John.